Graças. Obrigado, Senhor. Gracias, Señor, Por esse tempo, por esse momento, por este momento. por essa oportunidade de estarmos reunidos como igreja, Gracias por estar reunidos como iglesia nessa unção coletiva que nos favorece, en esta unción colectiva que nos nesse favorece, ambiente de poder, nesse ambiente espiritual, en este ambiente de poder, este ambiente espiritual, onde não há barreiras, donde no hay barreras, impedimentos, impedimentos, porque aqui o teu reino se manifesta, porque aquí tu reino se e onde o manifiesta. reino de Deus está, Donde el reino de Dios está, aí há crescimento, ahí hay crecimiento, aí há crescimento, ahí hay crecimiento, aí há crescimento, ahí hay e crecimiento, não há força, y no hay fuerza, não há poder, no hay poder contrário que o detenha, que nos detenga, porque o reino de Deus cresce. porque el reino de Dios crece. Aleluia. E Ele está em cada um de nós. Él está en cada uno de Louvado nosotros. seja o nome Alabado do sea el nombre del Señor. Senhor. Obrigado, Pai. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Gracias, Señor. Aleluia. 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 Aleluya. Oh, glória a Deus. Está só começando, igreja. Solo está empezando, Vocês iglesia. ainda não provaram Aún no probaron a plenitude daquilo que Deus tem para vocês. la plenitud de lo que Dios tiene para ustedes. Vocês têm provado Han probado porções porciones graduais, graduales, gradativas. graduativas, Aleluia, porque o Senhor está porque el Señor está forjando nessa igreja forjando en esta uma iglesia estrutura nova una estructura para nueva receber unções novas, para recibir unciones para nuevas, andar em outro nível de poder para caminar en otro nivel e de a poder autoridade y autoridad que o Senhor tem confiado a que el vocês. Señor les ha dado a Estejam ustedes. preparados Estén preparados para viver e andar no para sobrenatural. vivir y caminar en lo Estejam sobrenatural. preparados Estén para preparados entrar na dimensão do Espírito para entrar en la e dimensión del discernir Espíritu pelo Espírito aquilo que é y espiritual, discernir por el Espíritu lo espiritual, vencendo venciendo em territórios, en territorios, nas regiões espirituais, en regiones espirituales. antes de lá chegar. Antes de llegar, O Senhor está dizendo, igreja, el Señor les dice, iglesia, prepara espiritualmente prepárate espiritualmente antes que chegar pessoalmente. antes de llegar personalmente. Vençam as potestades, Venzan la potestad, vençam os principados, venzan los principados, amarrem os demônios aten a los e todo o demonios poder do inimigo y todo poder nas del regiões enemigo para onde você está en indo. las regiones en Porque a donde estás igreja está yendo. crescendo para a direita, Porque la iglesia está creciendo para la derecha, está creciendo para la izquierda, para todos por lados, causa da unção. a causa de la Mas é unción. necessário preparar o caminho Pero es espiritual necesario preparar el camino espiritual antes do natural. antes de lo Porque natural. no espiritual, Porque lo espiritual, todas as coisas já foram vencidas. todas las cosas ya fueron E a vencidas. igreja do Senhor vai Y la iglesia del Señor para tomar va posse, a tomar posesión, tomar daquilo posesión que pertence a vocês, de lo que le tomar pertenece posse a de vidas, ustedes, tomar posse de tomar almas, posesión de vidas, resgatar os de cativos, almas, libertar os prisionados, rescatar a los cautivos y a los libertar prisioneros, cegos, no nome poderoso de libertad Jesus. a los que son ciegos en Es el todo poderoso seu, nombre iglesia. del Señor. Es Es todo todo tuyo, nosso. iglesia, es Es todo todo nuestro, nosso. todo nuestro. Porque já nos foi dado por garantia. Porque ya nos fue dado Pela por vitória garantía, na cruz. por la victoria en la cruz. E é isso que vamos celebrar nessa Y manhã. es eso lo que vamos a celebrar en esta Para a glória mañana, do Senhor Jesus para la Cristo. gloria del Señor Jesucristo. Amém. Amén. Aleluia. Aleluya. Oh, glória. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. A unção está maravilhosa. La unción está maravillosa E ela veio para ficar. y ella vino para quedarse. Nós temos propósitos a cumprir. E eu vim para ensinar. Y vine para enseñar. E existe unção no ensino. Y existe unción en la enseñanza. Oh, aleluia. Porque conhecimento, Porque- informação Porque información traz conhecimento. trae conocimiento. Mas o ensino Pero la enseñanza traz transformação. trae transformación. E Jesus ensinava. Y Jesús enseñaba. Jesus pregava. Jesús predicaba. Jesus curava. Jesús sanaba. Libertava. Liberaba. Mas ele ensinava. Pero él Vocês estão enseñaba. prontos para serem ensinados? ¿Están listos para ser enseñados? Aleluia. Então, glória a Aleluya. Deus. Gloria a Dios. Obrigado, grupo de louvor. Vocês são uma bênção. Gracias a la alabanza. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Pastor Leandro, toda Gracias a a Pastor direção, Leo y a toda la iglesia. toda a igreja, toda a direção do Verbo da Vida.
toda a diretiva de Verbo de Vida Buenos Aires, Argentina. de Buenos Aires, Argentina. Somos muito privilegiados de estarmos aqui Somos privilegiados de estar acá para conhecer os nossos irmãos, para conocer nuestros hermanos, o corpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, que é o mesmo corpo de Cristo que está lá no Brasil, que es el mismo cuerpo de Cristo é que o está corpo allá en de Cristo Brasil, que está aqui na Argentina, que está aqui na Argentina que está acá en e Argentina no restante do mundo. y en el resto del mundo. Somos um corpo, Somos un cuerpo. temos um Senhor, Tenemos un Señor, um Salvador, un Salvador, a mesma palavra la misma e palabra o mesmo y Espírito. un mismo Espíritu. Somos um. Somos E uno. nessa unidade vamos compartilhar Y en esta unidad vamos a compartir desse memorial de este memorial maravilhoso que é a mesa do Senhor, maravilloso que es la mesa del Señor, a Santa Ceia do Senhor, la Santa Cena del Señor que nos foi dado. que nos fue dado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para começarmos. Me gustaría que abrieran sus Biblias para empezar. Em 1 Coríntios 11, En 1 de Corintios 11 vamos começar do fim vamos a empezar del fin e depois voltar para lá de novo. y después regresar de vuelta. Aleluia. Aleluia. E certamente essas palavras serão anunciadas. Seguramente estas Durante palabras a ceia. serán anunciadas durante la Santa Ceia. Cena. 1 Coríntios 11, versículo 24. 1 de Corintios 11, versículo 24. E logo após de ter dado graças, Y después de dar gracias, partiu o pão e disse: partió el pan y dijo, Esse é o meu corpo que é dado por vós. este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Fazei isso em memória de mim. Haced esto en memoria de mí. Repitam comigo, memória. Repita conmigo, memoria. Versículo 25, do mesmo modo, Versículo 25, de la depois de misma comer, manera, ele tomou o cálice después de comer tomó la copa e declarou: y declaró, Este é o cálice da nova aliança. esta es la copa del nuevo pacto. Repita comigo, aliança. Alianza No meu sangue. de Repita mi sangue. sangre. Repitan sangre. Repita memória, Repita memoria, aliança alianza e sangue. y sangre. Fazei isso todas as vezes que beberdes Hace esto todas las veces que bebieres em memória de mim. en memoria de mí. Portanto, todas as vezes que Portanto, comerdes Todas las veces que comieres deste pão de este pan e beberdes desse cálice, y bebieres de esta copa, proclamais a morte do Senhor proclamarán la muerte del Señor até que ele venha. hasta que Él venga. Diga, venha, Senhor. Diga, ven Señor. Diga, Maranata. Diga, Maranata. Existe uma expectativa, mas nós vamos aqui celebrar Hay una expectativa y Una vamos a memoria. celebrar en memoria uma aliança, una alianza o sangue, y la a sangre, expectativa da sua volta. la expectativa de su regreso. A Santa Ceia fala sobre isso. La Santa Cena habla sobre esto. Memória, Memoria, aliança, alianza, sangue, sangre, sua volta. su regreso. Vamos falar todos juntos? Vamos a hablar todos juntos. Amém? Repita. Memória, Memoria, aliança, alianza, sangue, sangre, sua volta. su regreso. Nós não podemos deixar nenhum desses elementos de fora. No podemos dejar ninguno de estos elementos afuera. Nós não celebramos só o corpo e o sangue. No celebramos solo el cuerpo y la sangre. Temos que fazer isso trazendo a memória Tenemos que hacer esto en memoria daquilo que ele fez. de todo lo que Él hizo. Porque o que ele fez Porque lo que Él hizo nos fez quem somos, nos hizo quienes somos. nos deu direitos, Nos dio derechos, nos deu obrigações nos dio e obligaciones nos deu vitória. y nos dio la victoria. Fazemos isso em memória Hacemos esto en do que memoria ele fez de lo que Él hizo para recordar para recordar quem somos quiénes somos no corpo de Cristo. en el cuerpo de Cristo. E isso é para gerar em nós Y esto es para generar en uma nosotros expectativa una expectativa da sua volta. de su regreso. Porque o mesmo que foi à cruz Porque el mismo que fue a la cruz foi o que prometeu voltar. es el que prometió regresar. Foi profetizado que ele iria Fue profetizado que Él se para o iba sacrifício, para el sacrificio. mas também profetizado que ele voltaria. Pero también profetizado que Él regresaría. E a palavra de Deus, Y la palabra de Dios, o nosso evangelho, nuestro evangelio, o Novo e o Velho Testamento, el Antiguo y Nuevo Testamento, a nossa herança nuestra herencia aponta para a volta do Senhor. apunta hacia el regreso del Señor. Devemos guardar isso em memória. Debemos guardar esto en memoria. Amém? Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. No início da minha caminhada cristã, En el inicio de mi caminata en el eu tinha cristianismo, uma certa dificuldade de entender o porquê Jesus precisou ser sacrificado. tenía dificultad de entender por qué Jesús fue necesario de que haya sido Não crucificado. havia outra maneira. No había otra manera. Eu sei que existem pessoas aqui também que ainda têm essa dúvida. Yo sé que hay personas acá que aún tienen esa Que duda. vêm, participam da ceia, Que vienen, participan de la Celebra o Santa corpo y el Cena, sangue. celebran el cuerpo y la sangre, festejam, festejan, mas o porquê de tudo isso? pero el porqué de todo esto. Jesus não poderia ter cumprido o seu ministério Jesús no podría haber cumplido su ministerio de outra maneira, de otra que manera, não fosse tão sofrido, que no fuera tan onde sufrida. ele fosse feito um sacrifício, onde ele fosse Um feito dia, um sacrifício, onde fo- ele
em que ele se tornasse um en sacrifício. donde Él se volviera el O próprio sacrificio. sacrifício. Por que que ele sofreu tanto? ¿Por qué Él sufrió tanto? Então é necessário para que entendamos isso. Entonces es necesario para que entendamos esto, Primeiramente, que primeramente compreendermos o significado do que é uma aliança comprendemos el significado de lo que es una alianza e uma aliança de sangue. y una alianza de sangre. Então o tema dessa ministração Entonces el tema de esta administración chama-se aliança de sangue, se llama alianza de que sangre, é uma matéria do Rema. que es una materia de Quantos rema. alunos do Rema temos aqui? ¿Cuántos alumnos de Dá rema hay glória a acá? Deus para todo mundo ouvir. Den un gloria a Dios para que todos E escuchen. quantos alunos do Rema estão sendo abençoados com o E- que têm aprendido? ¿Y cuántos alumnos han sido un gloria a bendecidos Dios, con da lo un que gloria a han Dios. aprendido? Den un gloria a Glória a Dios. Deus. Aleluia. Amados, o Rema é um divisor de água. Se você ainda não Amados, fez, rema es un divisor de agua y si aún no hiciste, você está perdendo a estás oportunidade perdiendo la oportunidad de uma transformação na sua vida. de una transformación en su vida. É um projeto do coração de Deus Es un proyecto del corazón de Dios para toda a igreja. para toda la iglesia. O próprio fundador do Rema, El propio fundador ele de não tinha Rema noção, no tenía idea, Kenneth Hagin, Kenneth da Hagin, dimensão que ia tomar. de la dimensión que se iba a volver. Ele achava que ia fazer uma escolinha num puxadinho da igreja Él dele, creía que iba a ser una escuela en el rincón de la iglesia de él para 30 alunos. para 30 Mas alumnos. quando o Senhor deu a visão para ele, Pero cuando el Señor les dio de la un visión campus. de un campo e essa palavra chegando no mundo y inteiro, esta palabra llegando a todo el mundo, ele e a esposa afundaram na cadeira. él él y a y su esposa esposa se hundieron ahí en la silla. E ela disse, não quero Y isso ella não. dijo, no quiero eso. Se uma igreja com 30 já dá Si trabalho, una iglesia con 30 ya como es é mucho que trabajo, administrar uma escola mundial? ¿cómo voy a administrar una escuela mundial? E hoje o Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Y hoy Rema es el mayor centro de entrenamiento bíblico del Isso não é mundo. coisa de homem. Esto no es cosa de É hombres, projeto de es Deus. proyecto de Dios. Porque os projetos de Deus Porque los proyectos de Dios são globais, são son mundiais. globales É y para mundiales. alcançar todo ser Es para humano. alcanzar a todos los seres humanos. Porque Deus nos ama a todos. Porque Dios nos ama a E Ele todos. nos quer para Ele. Y Él nos quiere E para Ele não Él. quer que fiquemos Y Él no quiere que nos quedemos em estados infantis. Em como estados niños, infantis, como crianças, como no niños, conhecimento da palavra, en el da verdade. conocimiento de la palabra y de la no verdad. andar da fé Y en el caminar en la fe. e do Espírito. Y en el Espíritu. Amém? Amén. Então entender a aliança é muito importante. Entonces entender la alianza es muy importante. Se eu chamar alguém aqui para fazer uma aliança, o que que vem primeiramente à sua Si mente? yo llamo a alguien acá para hacer una alianza, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Alguns iriam responder: é de ouro, Algunos me iban a responder, ¿es de é oro? de prata, ¿Es de é plata? de solteiro, ¿De soltero? é de casado. ¿De casamiento? Amém? Porque Amém? o entendimento que nós temos de aliança Porque el entendimiento que tenemos de alianza perdeu muito do seu significado perdió mucho de su se significado, comparado ao entendimento dos antigos. comparándose al entendimiento de Sobre los o que antiguos significa fazer sobre uma lo que aliança. significa hacer rema. Então, quando alguém chegava antigamente, vamos dizer assim, há milhares de anos atrás, Hace muchos años atrás, alguém chegasse para outra pessoa, vamos fazer uma aliança, si alguien llegara hacia otra persona y le dijera, vamos a hacer una alianza, ele iria usar, se fosse hebreu, él iba a usar, si fuera hebreo, vamos fazer berit. vamos a hacer berit. Berit significa cortar, Berit significa cortar, entre outros significados. entre otros significados. Pactuar, contratar, Hacer un pacto y contratar, mas envolvia uma perspectiva de corte. pero involucraba una perspectiva de corte. Então, chamar para fazer uma aliança Entonces, llamar para hacer una alianza era fazer um corte. era hacer un corte. Cortes deixam marcas. Corte deja marcas. E marcas trazem a memória. Y marcas traen memoria. Cicatrizes. Cicatrices. Quantos têm cicatrizes no corpo? ¿Cuántos tienen cicatrices Quando o en el menino cuerpo? já furou, cortou. Cuando ya era niño, ya pinchaste, Quando te você olha para a cortaste. cicatriz, Cuando oras para la cicatriz. você não lembra daquilo que aconteceu? Cuando miras a la cicatriz, ¿no Eso es recuerdas lo que memorial. pasó? Esto es una memoria. Então, alianças envolviam memoriais. Entonces, alianza involucraba memorias. Era necessário ter memoriais. Era necesario tener memorias. Porque as alianças eram estabelecidas Porque las alianzas eran para establecidas durar para sempre. para durar para siempre. Então, as marcas da aliança eram En- necessárias. Entonces, las marcas de la alianza eran necesarias. Então, nós temos hoje como referência, Entonces, tenemos hoy como para referencia, ilustrar bem, para ilustrar bien, tipo de aliança de sangue un tipo de alianza de é o sangre, casamento. que es el casamiento. No casamento, Ele- existe. Vamos lá, só organizando. Numa aliança de sangue, En una alianza de sangre, quero destacar pelo menos 3 elementos: quiero destacar 3 elementos: promessas, promesas, memorial memorial e sacrifício. y sacrificio. O casamento ele é instituído como uma aliança de sangue. El casamiento es instituido como una alianza de sangre. Existem promessas. Existen promesas. Quando você vem diante do sacerdote, Cuando vas delante del sacerdote, prometo amá-lo,
respeitá-lo prometo amarla, respetarla na saúde, en la salud, na doença, en la enfermedad, na riqueza, en la riqueza, na pobreza. en la Porque pobreza. a pobreza deixa pra lá, né? La pobreza deja ahí, Né? Com botox, con botox, sem botox, sin botox, com ruga, con arrugas, sem ruga, sin arrugas, com criança, con niños, sem criança. sin niños, Amém? Lavando a louça, não lavando a louça. lavando los platos o no. Essa é a parte do sacrifício para os homens, viu? Esta es la parte del sacrificio para los hombres. Mas existem sacrifícios, existem promessas. Pero amados. existen sacrificios y existen E promesas, existe amados. memorial, Y existe un memorial, que é a aliança, que es la que alianza, você carrega no dedo. que cargas en el Que dedo, lembra você de um compromisso que você que fez te recuerda un compromiso para a que vida hiciste toda com o seu cônjuge, para toda la vida con tu diante pareja, de testemunhas, delante de e para testigos que outras pessoas y vejam para que otras personas lo que vean, você é que aliançado com sos, alguém. que tienes una E alianza que con isso é alguien para sempre. y que esto es para siempre. Isso é uma boa referência. Esto es una buena referencia. Então, uma aliança de sangue, ela não sai desse padrão. Entonces la alianza de sangre no sale de este padrón. Ela tem promessas, Ella tiene promesas, um memorial un memorial e sacrifício. y sacrificios. E de fato, um casamento requer Y sacrifícios. de hecho el matrimonio requiere Não é sacrificios. verdade? ¿No es O verdad? homem tem que apagar muito do seu eu, El hombre tiene que disminuir mucho lo suyo, macho, el macho, né? Para se submeter à vontade da esposa. para someterse a la voluntad de la esposa. E a esposa, Y la esposa, da mesma forma, ela deve se de submeter la misma manera, se debe someter à liderança do marido. al liderazgo del marido. Isso não diminui nenhum dos dois. Esto no disminuye a ninguno Cada de um los tem uma dioses. habilidade e um papel específico. a Cada eles. uno tiene una habilidad y un papel dado- específico que que foi fue dado dado por por Dios. Amém? Amén. Mas nós não estamos pregando culto de família. Pero no estamos predicando sobre familia. Vamos seguir na aliança. Vamos a seguir en alianza. Amém? Amén. Então já entendemos que cortar necessariamente era sinônimo, cortar é sinônimo de aliança. Ya entendimos que cortar es sinónimo de alianza Amém? E que diferentemente do que acontece hoje, y que distinto a lo que sucede hoy, onde contratos são feitos no papel e em donde cartório, contratos son hechos en papel y en que escribanías, podem ser facilmente rasgados, pueden ser fácilmente desfeitos, rotos, desechos. as alianças de sangue, elas são eternas. Las alianzas de sangre son eternas, Ao ponto de significar para os antigos al punto de significar para los a antiguos diferença entre vida ou morte. la diferencia entre vida y muerte. Um tipo de aliança que eu considero a mais radical, a mais profunda, Un tipo de alianza que yo considero la más radical y más profunda era quando envolvia sacrifício. era cuando de animais. involucraba sacrificios de animales. O próprio Abraão fez um sacrifício para Deus. El propio Abraham hizo un E sacrificio Deus para entrou Dios em uma aliança com Abraão como nenhum outro homem y na Dios história. entró en una alianza con Abraham como ningún otro hombre en la historia. Em Gênesis capítulo 15, En Génesis capítulo 15, quando Abraão pediu a Deus uma prova, uma confirmação de que seria pai, cuando Abraham le pidió a Dios una prueba, una confirmación de que sería padre, o Senhor responde a Abraão dizendo: el Señor le responde a Abraham separa diciendo, alguns animais. separa algunos animales. Deus não instruiu Abraão, Dios no le dijo a Abraham, mas Abraão já sabia o que fazer com pero eles. Abraham ya sabía qué hacer con Gênesis ellos. capítulo 15, Génesis capítulo ele 15, parte aqueles animais él parte aquellos animales em duas bandas, en duas dos, partes. en dos partes. Era entendido pelo povo da época Era entendido por el pueblo de la que uma época vez que um sacrifício desse era feito que una vez que este sacrificio era e hecho duas pessoas entravam em aliança, y dos personas entraban Elas en una alianza, caminhavam dentro desse sacrifício. ellas caminaban dentro de este sacrificio Isso representava para as partes y esto representaba para las dos que partes se a aliança fosse quebrada, que si la alianza fuera uma quebrada, parte podia fazer com o outro una parte podría hacer con el otro o que foi feito no sacrifício. lo que fue hecho ahí en el sacrificio. Ou seja, era uma aliança que não se quebrava, O sea, era una alianza que no se rompía porque existia bênção, porque existía bendición, mas também maldição, pero también maldiciones se fosse quebrada a si aliança. fuera quebrada la alianza. E Deus, o único registro bíblico Y en el único registro de que bíblico o Senhor entrou em uma aliança como essa de que el Señor entró en una alianza como esta com um homem foi com Abraão. con un hombre fue con Abraham. Diz que ele, em um pesado sono, Dijo que en un pesado sueño ele viu uma tocha e Ele- uma labareda passar entre os sacrifícios. él vio una antorcha y una llama pasar en medio de su Então sacrificio. Deus estava confirmando Entonces Dios estaba que ele entrou nesse confirmando nível de aliança que él com entró en Abraão. este nivel de alianza con Abraham. Deus sendo Deus, Dios siendo Dios, ele se rebaixa à mesma condição de homem él se rebaja a la misma e condición de entra num hombre tipo de aliança y entra en un tipo de que alianza os homens da época conheciam bem. que los hombres de la época conocían muy bien. Ele selou o pacto com Abraão. Y él selló el pacto con Abraham. Deus e o homem Dios y el hombre andando no mesmo nível. caminando en el mismo nivel. Aleluia. Aleluya. Pela vontade de Deus. Por la voluntad de Dios.
E ele faz esse pacto com Abraão, amados, Y él hace ese pacto con Abraham, porque amados. ele havia prometido a Abraão fazê-lo pai de muitas nações. Porque él había prometido a Abraham hacerlo padre de muchas Ele naciones. disse a Abraão que através dele, Él le dijo a Abraham que a través de él, todas as famílias da terra, todas las familias de la o tierra, mundo inteiro seria abençoado. el mundo entero sería bendecido. E o descendente de Abraão, Y el descendiente de por Abraham, meio do qual todo mundo é abençoado, en el medio de donde cual todos son se chama bendecidos, Jesus Cristo, se llama Jesucristo. que num futuro veio, Que en un futuro mas vino, naquele momento Abraão não tinha um herdeiro sequer. pero en aquel momento Abraham no tenía ni siquiera un Mas heredero. Deus prometeu por meio de um pacto, Pero Dios le prometió por medio de un pacto, por meio da aliança. por medio de la alianza. E isso se confirmou. Y esto se confirmó. Amém? Amén. Agora entenda que um pacto ele era feito Ahora entienda que el pacto era por vários hecho motivos. por varios motivos. Reis faziam pactos Reyes hacían para ter pactos respeito mútuo. para tener mutuo Reis respeto. faziam pactos Ellos hacían pactos para que o exército dele, para que el ejército de él, quando o seu reino estivesse ameaçado, cuando su reino estuviera viesse amenazado, em seu socorro. vinieran a su socorro. Quando houvesse alguma necessidade, Cuando hubiera alguna necesidad, o rei desse lado de cá el rey de este lado socorria o rei do lado de le lá. daba auxilio al otro rey del otro Porque lado. entre eles havia uma aliança. Porque entre ellos había una E alianza. quando há uma aliança, Y cuando hay una não alianza, há diferença no entre hay, um ou outro. no hay diferencia entre uno y Os el dois otro. se tornam um só. Los dos se vuelven uno Eles se solo. tornam irmãos de sangue. Ellos se vuelven hermanos de Eles se sangre, tornam pessoas com o mesmo sangue. se vuelven personas con la misma sangre, Assim como ocorre com o casamento. así como ocurre con un matrimonio. O homem e a mulher se unem. El hombre y la mujer se E se unen tornam uma só y carne. se vuelven una sola Se carne, tornam um só sangue. se vuelven una sola Eles se sangre. unem. Ellos se unen. E a manifestação mais poderosa dessa união de Y la sangue manifestación más poderosa de esta unión de é a sangre geração de um filho. el generar un hijo. Porque por mais que o casal queira se separar, Porque por isso más não que vai el acontecer em matrimonio nome de se Jesus. quieran separar, Você nunca vai conseguir tirar o sangue do pai e da mãe do filho. nunca vas a lograr sacar la sangre del padre y de la madre del hijo. Ele eternamente vai ser um memorial Eternamente va a ser la memoria daquele laço de amor entre um homem e uma de mulher. aquel pacto de amor entre un hombre y una mujer. Amém? Amén. Então uma aliança, Entonces una alianza ela é para ser eterna. es para ser eterna. Agora, entendamos que as alianças estabelecidas, as alianças eternas, Entendamos que las alianzas eternas para o benefício dos homens, para el beneficio de los sempre hombres partiram de Deus. siempre partieron desde Dios. Deus buscando o homem, Dios buscando al hombre uma maneira de restaurá-lo, una manera de uma restaurarlo, maneira de de se reconciliar com ele, una manera de reconciliarse de con él, trazê-lo de volta a si, de traerlo de vuelta cerca através de alianças. por medio de alianzas. E chegou um dia, voltando a Abraão, Y llegó un día, regresando a Abraham, em que Deus se faz igual a Abraão en como que homem, Dios se hace igual que Abraham como hombres, contrato mútuo onde as partes elas têm que ambas um contrato mutuo que ambas partes têm que fazer o seu sacrifício tienen que hacer su sacrificio para que seja justo. para que sea algo justo. Uma aliança entre desiguais, Una alianza entre partes desiguales ela pode ser prejudicial para a parte mais fraca. puede ser algo perjudicial para la parte más débil. Pessoas geralmente fazem alianças com iguais. Personas generalmente hacían alianza con partes iguales. Grandes empresários Grandes empresarios com grandes empresários. con grandes empresarios. Porque se você não tem nada para oferecer Porque si no tienes nada para ofrecer para quem é grande, para quien es grande, por que aquele que é grande quer fazer uma aliança com você? ¿por qué aquel que es grande quiere hacer una alianza con vos? Naturalmente não é fácil de entender. Naturalmente no es fácil Então entender. Deus precisou descer ao nível de Abraão. Entonces Dios necesitó Para bajar al nivel de caminhar junto Abraham com Abraão. para caminar junto con Abraham. Agora era necessário que Abraão oferecesse um sacrifício Ahora primeiro, era necesario que Abraham ofreciera para el mostrar a sacrificio grandeza da sua fidelidade. primero para mostrar la grandeza de su fidelidad. Porque ele não estava fazendo uma aliança com um outro homem, Porque él no estaba haciendo una alianza con otro hombre, mas com Deus pero Todo-Poderoso. sí con el Dios Que Todopoderoso. Abraão tinha para oferecer a ¿Qué Deus? Abraham tenía para ofrecer a Dios? Fidelidade. Fidelidad. Fidelidade. Fidelidad. E ele foi provado em sua Y fidelidade. él fue probado en su fidelidad. Porque Deus, em determinado momento, Porque Dios en determinado pediu um momento sacrifício a le Abraão. pidió un sacrificio a Abraham. Me dá teu filho. Dame tu hijo. E Abraão foi fiel. Y Abraham fue fiel. Abraão não questionou. Abraham no cuestionó. No mesmo momento, no mesmo instante, En el mismo instante, ele segue para o sacrifício. él va para el sacrificio. 3 dias caminhando até chegar a uma montanha. 3 días caminando hasta llegar a la montaña. Mas Deus não queria
o seu filho. Pero Dios no quería a su hijo. Ele queria a sua fidelidade. Él quería la fidelidad. Porque no momento em que Abraão oferece Porque en el momento que Abraham ofrece de coração, de corazón, o Senhor recebeu aquela fidelidade el Señor recibió la fidelidad e providenciou um cordeiro para substituir seu y filho. proveyó Un el cordero cordero para el Para o sacrificio sacrifício no lugar do seu filho. en el lugar de su hijo. Por que ele fez isso, amados? ¿Por qué él hizo eso, amados? Nesse nível de aliança, En este nivel de alianza, do outro lado, del otro da lado, parte de Deus, de parte de Dios, quando Abraão cuando se Abraham mostra fiel se muestra ao fiel ponto de entregar seu próprio filho, al punto de entregar su propio seu único hijo, filho, su único do hijo, outro lado do contrato, del otro lado del da parte contrato, de Deus, de parte de Dios, as portas estavam las abertas, puertas estaban os anjos abiertas, de Deus eram testemunhas. los ángeles de Dios Que ele eran agora estava testimonio. liberado para doar, para Ele- entregar também o seu filho. Él ahora estaba liberado para donar y entregar a su propio Deus hijo. também se mostrando fiel. Dios también mostrándose Assim fiel. como Abraão foi fiel, Así como Abraham fue Deus se fiel, mostra fiel, Dios se muestra honrando fiel, o pacto, honrando el honrando a pacto, aliança, honrando la alianza, enviando Jesus Cristo. enviando a Como está Jesucristo. escrito em João 3,16. Porque está escrito en Juan Porque Deus 3:16. amou o mundo de tal maneira Porque Dios amó al mundo de que tal deu manera o seu único filho, que dio a su único para que hijo, todo aquele que nele crê para que todo aquel que en él cree não pereça, no perezca, mas tenha a vida pero eterna. tenga la vida eterna. Então Abraão cumpriu o seu lado da aliança. Entonces Abraham cumplió su lado de E la o alianza. Senhor também cumpriu o seu lado Y da el Señor aliança. también cumplió su lado de Para la que alianza. todas as famílias da terra Para que todas las familias de la tierra fossem abençoadas. fueran bendecidas. Posso ouvir um glória a Deus por isso? ¿Puedo escuchar un gloria a Dios por eso? Você é o alvo da bênção de Deus. Vos sos el objetivo de la unción de Dios. A sua família é o alvo da bênção de Deus. Sos el objetivo de la bendición de de Dios. Tu familia es el objetivo. A vontade de Deus sempre foi nos alcançar. La voluntad de Dios siempre fue alcanzarnos. Para isso, Ele providenciou único, Para eso Él providenció un único e perfeito y perfecto e definitivo y definitivo sacrifício. sacrificio. Louvado seja o nome Alabado do Senhor. sea el nombre del Señor. Aí eu volto para aquela pergunta, mas por que Jesus precisou se sacrificar? Entonces yo regreso a la pregunta, ¿por qué fue necesario que Jesús se sacrifique? Porque esse problema ele é mais antigo do que a relação de Deus com Abraão. Porque este problema es más antiguo que la relación de Dios con Ele Abraham. começa no Gênesis, amados. Él empieza en Génesis, No amados. capítulo 3, En el capítulo 3, quando a serpente, cuando la serpiente, Satanás, Satanás, o dragão, el o dragón, coisa ruim, la cosa o mala, chifrudo, sei lá como é que el você quer cornudo, chamá-lo, no sé cómo quiera llamarlo. ele engana Él a mulher engaña a la mujer e conduz Adão e Eva à y desobediência, conduce a Adán y a Eva a la desobediencia, à infidelidade. a la infidelidad. Abraão foi provado na sua fidelidade, Abraham fue probado en su fidelidad, em uma condição muito difícil, en una condición muy difícil, entregar seu próprio filho, entregar a su propio hijo, que ele amava. que él amaba. Adão e Eva estavam no paraíso, Adán y Eva estavam no Éden, estaban en el Edén, desfrutando do melhor, disfrutando de lo mejor, da presença de Deus. de la presencia de Dios. Ainda assim, Aún así, caíram se por cayeron causa da a desobediência. causa de la A desobediencia. desobediência tira o homem do lugar da vontade perfeita de La Deus. desobediencia saca al hombre del lugar de la voluntad de Dios. Amém? Amén. É simples. Es sencillo. Entender isso vale até hoje. Es sencillo de entender y vale hasta hoy. E em Gênesis 3, quando Adão e Eva caem, En Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan, o Senhor faz o primeiro pacto el Señor hace el primer pacto de restauração do homem de restauración del hombre com o primeiro sacrifício con el primer em sacrificio benefício do homem. en beneficio Ou del seja, hombre. Deus foi o responsável O sea, Dios fue el responsable por establecer essa regra espiritual esta regla do espiritual sacrifício, sobre el de sacrificio, substituição, de sustitución, de expiação de pecados. de expiación de pecados. Quando foi que aconteceu isso? Vamos para ¿Cuándo Gênesis sucedió capítulo eso? 3. Vamos a Génesis 3. Gênesis 3, capítulo 15. Génesis 3, versículo 15. Vamos relembrar. A aliança tem memorial, Vamos a recordar, alianza tiene memorial, juramento, una promesa, un juramento e promessas. juramento y E promesa. promessas, né? Juramento, promessas. Un juramento y promesas. Amém? Diz o Senhor: estabelecerei inimizade entre ti e a Dice mulher. el Señor, pondré enemistad entre ti y la mujer, Falando com a serpente. hablando con la serpiente. Entre a tua descendência, Entre tu simiente, a descendência da serpente, la descendencia de la e serpiente o descendente dela. y la simiente suya.
Porquanto este te ferirá a cabeça, este te herirá en la e cabeza tu lhe ferirás o y calcanhar. tú le herirás en el calcañar. A sentença do Senhor La sentencia del Señor contra a serpente en contra de la serpiente disse que haveria um descendente vindo de mulher dice que habría un descendiente viniendo de una mujer que esmagaria a cabeça de Satanás que aplastaría la cabeza de e Satanás que ela picaria o y calcanhar. que ella mordería su calcañar. Entenda que todo o poder de uma serpente Entienda que todo el poder de una serpiente está em sua cabeça. está en su cabeza. Uma serpente não mata ninguém Una serpiente no mata a nadie com a cauda. con la cola. Ele só consegue causar dano Solo logra hacer daño picando. mordiendo, ahí Mordendo. picando. E quando ela faz isso, Y cuando hace eso, ela gera morte genera muerte por causa do seu a veneno. causa del veneno. Então o Senhor estava dizendo que um dia Entonces el Señor estaba diciendo que un día um descendente un descendiente acabaria com todo o seu poder, acabaría con todo su poder, porém pero ele passaria pela morte. él pasaría por la muerte. Ele provaria do veneno da Él serpente, probaría el veneno de la serpiente, que é o pecado. que es el pecado. Porque o pecado Porque el pecado mata o homem espiritualmente. mata al hombre espiritualmente. Jesus na cruz, amados, Jesús en la cruz, ele amados, esmaga a cabeça da él serpente. aplasta la cabeza de la serpiente. Porque naquele lugar de morte Porque en aquel lugar de muerte estava a nossa vitória. estaba nuestra victoria. Ele ali estava levando no seu corpo Él allí estaba llevando en su todo o cuerpo veneno do pecado todo el veneno del e pecado quebrando y rompiendo todo o poder de Satanás. todo poder de Satanás. E quando ele ressuscita, Y cuando él resucita, esse poder este para poder pisar em serpentes para pisar e serpientes desfazer toda a obra do y maligno, deshacer toda la obra ele del deu maligno, para a sua igreja. él les dio a su iglesia E isso foi estabelecido em aliança. y esto fue establecido en E alianza é eterno. eterno. Amém? Amén. Posso ouvir um glória a Deus por ¿Puede isso? escuchar un gloria a Dios? Eu vejo que alguns devem estar pensando aqui. Veo que algunos están pensando acá. Eu não sabia que eu tinha todo esse poder. No sabía que tenía todo este poder, Mas tem. pero sí lo tenés. Tem. Lo tienen. Porque você é o corpo de Cristo. Porque sos el cuerpo de Cristo. E a ele foi dado todo o poder. Y a él le fue dado todo el poder. Certa vez Jesus despediu seus discípulos, Una vez Jesús despidió a sus discípulos, dizendo: a vós eu dou poder diciendo a ustedes les doy poder para pisar em serpentes e escorpiões para pisar en serpientes y e escorpiones desfazer toda a obra y do maligno. deshacer toda obra del maligno. Toda obra do maligno. Toda obra del Toda maligno. obra do maligno. Toda obra Toda del maligno. obra do maligno. Toda obra Toda del maligno. feitiçaria. Toda hechicería. Toda maldição. Toda maldición. Todo espírito maligno Todo espíritu maligno está debaixo da autoridade está bajo autoridad e do poder do nome de y Jesus. del poder del nombre nos de foi Jesús, dado como igreja. que no fue dado como Não há iglesia. maldição que te prenda. No hay maldición que Não te há detenga. feitiçaria que prevaleça. No hay hechicería que Porque agora prevalezca. você faz parte do corpo. Porque ahora haces parte daquele del cuerpo. que foi o sacrifício perfeito. De aquel que fue el e sacrificio que pagou perfecto. todo o preço Y el que pagó todo el para precio. você andar em justiça, Para que camines en para você justicia. caminhar em poder, Para que camines en em poder. autoridade Y en nessa terra. autoridad en la tierra. Nenhuma força espiritual do Ninguna maligno fuerza espiritual del maligno prevalecerá contra você. prevalecerá en contra de Porque o vos. Senhor já venceu Porque el Señor ya e venció. já lhe deu a vitória. Ya te dio la victoria. Amém? Diga comigo, eu Amén. tenho a vitória Digan conmigo, yo tengo la victoria em Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Aleluia. Isso é para quem crê, amados. Esto es para quien cree, E amados. tudo é possível ao que crê. Todo es posible al que cree. Amém? Amém. Essa é minha água? Sí. Amém. Aleluia. Aleluya. Uau. O primeiro sacrifício. El primer Gênesis sacrificio. 3:21. Génesis 3:21. O homem e a mulher fugindo de Deus por causa do pecado, da vergonha, El hombre y la mujer huyendo de Dios a causa Se cobren de de la folhas. vergüenza se cobrem cubren com de folhas. hojas. Folhas e fogem da presença de Deus. Hojas y huyen de la presencia de Dios. Diga, Deus é bom. Digan, Dios es bueno. Deus é bom. Dios es bueno. O mesmo Deus da antiga aliança El mismo Dios de la antigua alianza é o da nova aliança. es el de la nueva alianza. Ele não mudou. Él no cambió. O seu caráter é o mesmo. Su carácter es el Ele é mismo. cheio de amor pelo Es homem. lleno de amor por el hombre. Ele não ficou furioso e fulminou o homem. Él no se quedó furioso y fulminó al hombre. Ele não pegou e fez outro bonequinho de barro Él no agarró otro y hizo otro e muñequito de começou de barro. novo. Y empezó todo de nuevo. Não é do caráter de Deus No es del carácter de Dios. destruir as obras de suas mãos. Destruir las obras de sus Porque manos. tudo que Deus faz, Porque todo lo que Dios hace, Ele faz por amor. Él hace por amor. Um pai que tem um filho, Un padre que tiene un hijo, por mais trabalho que ele dê, por más trabajo que le dé, ele não joga a criança fora no tira al niño para fuera fazer outra. para hacer otro. É simples de entender. Es sencillo de entender. Deus ama a sua criação. Dios ama su E Ele creación. criou uma forma Y Él creó una e forma várias formas y varias de formas nos restaurar. de restaurarnos.
Então, em vez de ficar irado com o homem, Entonces, en vez de quedar furioso con el hombre, ele tem que tirá-lo do Éden él lo saca del Edén para que eles não comessem o fruto da vida para eterna, que no comieran el fruto de la vida para que eterna, não vivam eternamente no pecado. para que no vivan eternamente en el pecado. Então eles são mandados embora. Entonces son sacados del Edén. Mas depois de lançar o juízo Pero después de lanzar Las el promesas, juicio, las promesas da aliança, de la dessa alianza, primeira aliança, la primera alianza, ele providencia vestes. él providencia vestiduras, Ele tira o alface, as folhas, saca las hojas, la lechuga, as verduras las verduras e veste o homem com pele, y lo viste con piel, pele de um animal. piel de un animal. Ele não faz vestes de pelo. No hace vestiduras de Ele não pelo, foi tecelão. no fue un tecido, una E tela. pele de animal não se tira com zíper. La piel de un animal no se saca con O zíper. un cierre. Sacrifício, diga, sacrifício. Sacrificio, digan primeiro sacrificio. sacrifício foi El primer sacrificio fue hecho. E qual o objetivo? ¿Y cuál es el objetivo? Beneficiar o ser humano. Beneficiar al ser humano. Então, desde o início, Entonces, desde el principio, Deus ele estava sinalizando Dios estaba que señalando sacrifícios seriam feitos que sacrificios habrían para de ser beneficiar a humanidade. hechos para beneficiar a la Até humanidad. que Hasta que o sacrifício perfeito, el sacrificio perfecto, único único e definitivo y definitivo viesse de uma vez por viniera todas. de una vez y por todas. Amém? Amén. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Gloria a Dios. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Te repreendo. Então, amados, Deus ele foi estabelecendo várias alianças. Ele fez a aliança com Adão, Entonces, amados, Dios fue estableciendo varias alianzas. Hizo una alianza con Adán, onde Abel ofereceu um sacrifício perfeito. en donde Abel hizo el sacrificio perfecto. Logo em seguida, teve a morte de Caim, matou Abel, Enseguida tuvo la muerte de Caín, manifestando o lado maligno do ser humano. manifestando o pecado do ser el humano. acto maligno del ser humano, el Dios- pecado del ser humano. Né? Deus tenta restaurar a humanidade através do dilúvio, limpando toda a terra. Dios dessa maldade. intenta restaurar la humanidad con el Rest- diluvio. Recomeça novamente com a família de Noé. Recomienza con la familia de Noé. Noé é orientado a fazer sacrifício. Noé es guiado a hacer Deus sacrificios. estabelece um memorial, que era Deus- o arco-íris. Dios establece un memorial que es el arco iris. E em seguida Deus faz uma aliança com Abraão. Enseguida Dios hace una alianza con Abraham, Faz aliança com Davi. hace una alianza con David. Antes disso faz com Moisés. Antes de eso hace con E Moisés. em todas as alianças tem sacrifício, promessas, En todas las alianzas hay sacrificios, promesas e memoriais. y memoriales. Amém? Amén. Até a chegada de Jesus Cristo. Hasta la llegada de Jesucristo. Definitivo. Definitivo. Existem promessas para mim e para Existe você. promesa para mí y para vos. Amém? Amém. Promessas de vida eterna. Promesas de vida eterna. Promessas em que andemos em saúde divina. Promesas en que caminamos en salud divina. Que andemos em provisão divina. Caminemos en provisión Que divina. caminhemos cheios do seu Y Espírito. caminemos llenos de su espíritu. Promessas de andarmos na autoridade do nome dele. Promesa de caminar en la autoridad de su nombre. Aleluia. Para exercer autoridade aqui na terra. Para ejercer autoridad acá en la tierra. Restaurados como outrora fomos feitos. Restaurados como en otro momento fuimos hechos. Lá no Éden. Allá en el Em Edén. plena comunhão com En Deus. plena comunión con Dios. E esse sacrifício veio. Este sacrificio E ele vino. diz lá em 1 Coríntios 11, como já lemos. Y él les dice en 1 Corintios 11, como leímos, Fazer isso em memória de mim. haced esto en memoria de mí. Traga a memória. Traigan a la O que memoria eu fiz por vocês. lo que yo hice por Quem ustedes. vocês são? ¿Quiénes O son? que vocês têm? Lo que ustedes O que tienen. vocês podem? Lo que pueden. Em meu nome. En mi nombre. Porque o preço foi muito caro. Porque el precio fue caro. Ele suportou por amor de mim e Él de você. soportó por amor a vos y a mí. E nós temos esse memorial. Y tenemos este memorial. Pão, Pan, vinho. vino. Fazemos isso em memória dele. Hacemos esto en memoria de Mas o él. memorial que ele carrega Pero el memorial que él carga são suas mãos son perfuradas. sus manos São perforadas. seus pés Son perfurados. sus pies É o perforados. seu lado Es su perfurado. costado E toda vez lastimado. que ele olha para essas Y marcas, todas las veces que él mira estas marcas, ele diz: Eu sei que eu tenho uma aliança com o meu él povo. dice, yo sé que tengo una Porque alianza con mi eu pueblo. carreguei no meu corpo sua dor. Porque yo cargué en mi Eu cuerpo su carreguei no meu dolor. corpo sua doença. Yo cargué en mi cuerpo su Eu levei dolencia. para aquela cruz toda a miséria. Yo llevé a la cruz toda toda miseria, maldición. toda maldición. Essa é a nossa aliança Esta com o es Senhor. nuestra alianza con el Ele Señor. carrega marcas. Él carga E as marcas. marcas que nós carregamos Y las marcas que é o cargamos selo do Espírito. es el sello E del nós Espíritu. celebramos isso Y na mesa. celebramos esto en la mesa. Aleluia. Aleluya. Eu posso ouvir um glória a ¿Puedo Deus? escuchar un gloria a Dios?
Aleluia. Aleluia. Isso é nosso, amado. Diga, Esto isso es é nuestro, meu. amado. Digan, es mío. Diga, é para mim. Digan, es para mí. Eu estou nessa aliança. Yo estoy en esta alianza. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Isaías 42, a partir do verso 1, está escrito. Isaías Eu 42, vou desde el ler verso 1 apenas dice. texto profético acerca dessa nossa aliança com o Senhor. Yo voy a leer un texto profético al respecto de esta Que alianza foi nuestra declarado con el Señor, 700 anos antes de Jesus vir. que fue declarada 700 años de que regrese Jesús. Isso. Aleluia. Eis aqui o meu servo, Es aquí mi siervo, a quem sustenho. a quien sostengo, O meu escolhido, mi elegido, em quem se compraz a minha alma. en quien se complace mi alma. Pus o meu espírito sobre ele, Puse mi espíritu sobre él, e ele trará justiça às y él nações. traerá justicia a las naciones. Ok? Não clamará, não se exaltará, No clamará y no se exaltará, nem falará. Pode. Vamos continuar. Aleluia. Não fará ouvir sua voz na rua. no hará escuchar su voz A en la cana calle. rachada não quebrará. La cana rajada no Não quebrará, apagará o pavio que fumega. ni se apagará el pabilo que Em humea. verdade e justiça trará. En verdad y justicia traerá. Não faltará, nem será quebrantado, No faltará ni será quebrantado até que ponha na terra a justiça. hasta que ponga en la tierra la As justicia. ilhas, Las as islas, nações las naciones aguardarão a sua lei. guardarán su ley. Assim diz Deus, o Senhor, Así dice Dios el que Señor, criou o céu e desenrolou. quien o desenrolou? creó O el céu e cielo o desenrolou. y lo desenrolló E estendeu a terra. y extendió la E o que tierra dela procede. y lo que de ella Que dá procede, respiração ao povo que nela está. que da respiración al E pueblo ao en el que ella está espírito aos que andam nela. y al espíritu que camina en Eu ella. sou o Senhor. Yo soy el Señor, Te chamei em justiça. te llamé en justicia, Tomei-te pela mão. te tomé por la E te mano guardei. y te guardé E te dei por pacto. y te di por pacto. Repita, pacto. Pacto. Diga aliança. Digan alianza. Aliança de sangue Alianza de sangre ao povo. al pueblo Para a luz e para a luz das nações. y para la luz de las naciones, Para abrir os olhos dos cegos. para abrir los ojos de los Para ciegos, tirar da prisão os presos. para sacar de la prisión a los E do cautivos cárcere os que jazem em trevas. y por cárceles que están en tinieblas. Diga libertação. Digan libertad Luz. y luz. Então, amados, diante disso, Amados, delante de eso, diante do nosso memorial, delante de nuestro memorial, do que Jesus Cristo fez, lo que Jesús hizo, do que Jesus Cristo fez, de lo que Jesús Cristo hizo, do que ele suportou de lo que Él soportó por amor por nós, por nosotros, pelo amor do Pai, el amor del Padre, para nos resgatar para rescatarnos de volta à comunhão com Ele. de regreso a comunión con Eu Él. pergunto, o que significa essa mesa? Y yo le pregunto, Para ¿qué você. significa esta mesa para ustedes? Ela é um lugar de encontro. Es un lugar de encuentro, A amados. mesa é um lugar onde você senta, La mesa es un lugar donde te sientas, olha no olho, miras a los ojos, conversa, charlas, escuta, escuchas, às vezes escuta mais do que fala. otras veces escuchas más de lo que hablas. Amém? Amén. É importante ouvir, Es importante oír, mas é um lugar de abrir o coração, pero es un lugar de abrir el corazón, de ter comunhão, de tener comunión, unidade. unidad. Nós sentamos à mesa Nos sentamos a la mesa apenas com quem gostamos. simplemente con quien nos E gusta. quando sentamos com quem gostamos, Y cuando nos sentamos con quien nos gusta, tem muito assunto. hay mucha charla. Muito assunto. Hay mucha charla. É bom ouvir. Es bueno escuchar. É bom falar, mas é bom ouvir. Es bueno hablar, pero también es E bueno a mesa escuchar. fala de reflexão. Y la mesa habla de reflexión. Porque Jesus disse, Porque Jesús dijo, julgai o homem a si mesmo. juzga el hombre a sí mismo. Julgue-se a si mesmo. Júzguense a sí mismos. Eu vou lhe dar alguns segundos para você julgar a si Le mesmo. voy a dar unos segundos para que se juzguen a sí Ele mismos. disse, julgue a si mesmo. Él les dijo, júzguense a sí E mismos coma do pão. y coman del pan, Beba do vinho. beban del do vino, suco, de del uva. jugo de uva. Participe. Participen. A mesa não é um lugar de separação. La mesa no es un lugar de Não, separación, onde existem os crentes e os não donde crentes. existen los cristianos y los no A cristianos. mesa é um lugar de aproximação. La mesa es un lugar de Onde proximidad, todos se juntam. donde todos se Onde juntan, todos comem. donde todos comen, Onde todos falam. donde todos hablan, Onde todos ouvem. cuando otros escuchan, Onde todos se amam. donde todos se É aman. a mesa de nosso Pai. Es la mesa de nuestro Padre. E a mesa do Pai Y la mesa del é uma Padre mesa alegre, es feliz. una mesa alegre y feliz. Todo pai quer mesa feliz. Todo padre quiere una mesa feliz. Mas entendemos que existem crianças na mesa. Pero entendamos que existen niños en la E criança mesa. na mesa às vezes faz bagunça. Y niños en la mesa a veces hace lío. Paciência. Hay que tener paciencia. Nós andamos no fruto do Espírito. Caminamos en fruto del Espíritu. Amém? Amén. Então, se você ainda é uma criança espiritual, Entonces, si aún sos un niño espiritual,
Saiba, você está em crescimento. Sepa que están en crecimiento. Existem irmãos mais velhos para te ajudar. Existen hermanos más viejos para E se ayudarte. você ainda não entrou nessa aliança, Y si aún no entraste en esta porque alianza, essa aliança ela nos foi dada, porque esta alianza nos fue dada, mas precisamos aprender a recebê-la. pero necesitamos aprender a recibirla. O que Jesus Cristo fez Lo que Jesucristo hizo só terá efeito na sua vida solo hará efecto en su vida se você aceitá-lo. si lo aceptas. Porque ele ofereceu de bom grado, Deus Pai ofereceu gratuitamente Porque el Padre ofreció gratuitamente essa aliança. esta alianza. Somos nós que damos um passo, Somos nosotros los que damos el paso. abrimos o nosso coração Abrimos nuestro para corazón dizer, Pai, eu aceito essa aliança. para decir, Padre, acepto esta Eu alianza. quero os meus pecados Yo perdoados. quiero mis pecados Eu quero perdonados. todas as maldições Yo quebradas. quiero todas las maldiciones eu quero quebradas. eu quero me livrar dos pesos, Yo me da quiero culpa, da condenação. librarme de las cargas de culpa y condenación. Eu quero viver na tua presença. Quiero vivir en tu Eu presencia. quero provar da tua bondade. Quiero probar de tu bondad. Eu quero viver as tuas promessas. Quiero vivir tus promesas. Eu quero uma vida nova. Quiero una vida nueva. Eu quero sentar à mesa Quiero sentarme en la mesa de comunhão de e comunión me alegrar com os meus y irmãos. alegrarme con mis hermanos. Sem julgamento, Sin juzgar, sem culpa. sin culpa. Se tem alguém aqui que ainda não fez Si hay alguien acá que aún no hizo essa aliança, esta alianza, eu gostaria de convidar você me gustaría de que ainda não invitarlos aceitou Jesus como seu que Salvador. aún no aceptaron al Señor A como su participar Señor y dessa Salvador mesa. a participar de esta mesa. É gratuito, Es gratis. é de graça. Es gratis. Não se paga nada. No se paga nada. Você crê? Si ustedes creen, Levanta sua mão. levanten ahí su E nós mano vamos orar com você. y vamos a orar por Glória a Deus, ustedes. uma vida aqui, duas vidas Glória ali. a Glória a Deus, Deus. dos vidas. Louvado seja o nome do Alabado Senhor. sea el nombre del Mais Señor. alguém para o Senhor. Alguien más para el Señor. Aleluia. Amados, você poderia, por favor, ficar de pé? Ustedes que levantaron las manos podrían ponerse de pie. Venham. Oi? Você que levantou a mão, que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ustedes que Você levantaron poderia- las manos, que gostaria- aún no você poderia ficar de aceptaron, pé? aún no aceptaron al Señor como su Señor y Salvador, pónganse de pie. Não tenha vergonha, por No favor. tengan vergüenza, por favor. Glória a Deus. Glória a glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Porque Jesus, ele nos disse, você já é salvo, irmã? Ya sos salvo, hermana. Você que levantou a mão. Amém, amém. Foi glória a Deus, né, irmã? A gente se empolga Foi com a glória a palavra Deus. também. Nos Amém, animamos amém, con la amém. palabra y Amém. entonces... Glória a Deus, glória a Deus. Glória a por isso. Deus. Glória a Deus. Você que está tomando essa decisão pela primeira vez. Vos que tomaste esta decisión por la primera vez, Entendeu o porquê dessa mesa? ¿entendiste el porquê de esta Por que, mesa? que Jesus suportou o que suportou? Porque Jesús soportó lo que soportó. Está fazendo essa confissão pela primeira vez. Estás haciendo esta confesión ahora por Eu primera quero vez. convidá-los a vir aqui na frente. Los quiero Por invitar favor, que vengan acá me deu, adelante. Me deu o privilégio de orar por vocês. Por favor, vocês. deme el privilegio Vocês de são orar por bem-vindos. ustedes. Venham cá, venham Son cá. bienvenidos. Vengan Vem cá, acá. vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja Glória a Deus, aplaude, a aplaude, igreja. porque isso é motivo de celebração. La iglesia celebra porque esto Louvado es un seja gran o nome motivo do de Senhor. celebración. Vida nova, amados. Vidas nuevas, Vidas amados. novas, amados. Vidas nuevas, amados. Vida nova. Vocês não vieram para cá, para frente, Ustedes no vinieron acá adelante para fazer parte de uma igreja para ser parte de una iglesia ou de um ministério. o de un simplesmente. ministerio simplemente. Vocês não vieram aqui para frente No vinieron acá adelante como uma como algo natural. como algo natural. Quando você responde a um chamado de Deus, Cuando respondes a un llamado de Dios, a palavra de Deus diz: la palabra de Dios dice: achega-te a mim acércate a mí e eu a ti me achegarei. y yo a ti me acercaré. Cada passo que você dá em direção ao Senhor Cada paso que das en dirección al é Señor um passo que Ele dá em sua direção. es un paso que Él da en tu É dirección. um encontro Es un encuentro de um pai de un que Padre te ama, que te ama, que te esperava que te esperaba para te abraçar, para para te abrazarte, receber para e recibirte dizer: meu filho, y volta. decirte: Que bom hijo, que você regresa. voltou, Qué bueno que porque regresaste, agora vai ter festa na minha porque casa. ahora va a haber fiesta en mi casa. Vocês Ustedes são um motivo son un motivo de duas festas. de dos fiestas. Uma aqui na terra e a Una- igreja dá glória a Deus por Una isso. acá en la tierra y la iglesia da gloria a Dios con eso. E uma festa nos céus. Y una fiesta en los cielos. Porque os anjos estão celebrando. Porque los ángeles están Porque a celebrando. partir de hoje Porque desde hoy existe uma marca, existe una marca, registro un registro de que vocês de que são ustedes do Senhor. son del Señor. E naquele grande dia, Y en aquel gran quando día, nos encontrarmos com o Senhor, cuando nos encontremos con el para Señor, celebrar para celebrar o encontro do Senhor com a sua el igreja, encuentro del Señor con su o iglesia, Senhor com a sua noiva,
noiva, el Señor con su para novia, esse casamento eterno. para este matrimonio eterno. Ninguém Nadie vai tirar essa marca de va a vocês. sacar esta marca de Jesus ustedes. vai dizer: estes são meus, Jesús les va a decir, porque estos son naquele míos, dia porque en aquel día eles decidiram por mim. ellos decidieron por Eu os mí recebo, y yo los recibo eu os abraço. y yo los abrazo. Louvado seja o nome do Senhor. Alabado sea el nombre del Señor. Iglesia, Nós vamos estar extendan sus orando, manos por abençoando os acá. nossos irmãos. Vamos a estar orando y bendiciendo a nuestros hermanos. Aleluia. Aleluya. É simples. Toda mi mente y dame una vida nueva. En el nombre de Jesús. Padre, te presento la vida de mi hijo. Viene sobre él con el poder de tu espíritu. Lávalo con tu sangre preciosa y dale vida eterna. Declaro vida nueva. La unción nueva. La unción de vida. Entrando en su espíritu. Y haciendo deseas una vida nueva. Ele não te culpa, ele não te culpa, não te condena. Família bendita do Senhor. Familia bendecida del Señor. Que alegria, Pai, poder testemunhar isso. Como é bom. Vocês tomaram, vocês, todos que vieram aqui. Ah, sim? Não são família? Não? Amém. Então, perdão. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.
você tomou a decisão mais importante da sua vida. Não foi uma decisão natural, No fue una decisión natural, mas um passo de fé para dentro do sobrenatural de Deus. era un paso de fe para lo sobrenatural. Existe novidade de vida, Existe novedad de vida, alegria e paz, alegría y paz, e todos os pesos que você tem carregado. y todas las cargas que has cargado, Ele disse que está tirando de você. y Él está sacando de vos. Ele está te dando uma nova Te vida, está dando una nueva vida, um novo pensamento un nuevo e pensamiento um novo coração. y un nuevo Porque ele corazón. prometeu tirar o coração de pedra Porque Él prometió sacar el e corazón dar de um coração piedra de carne y darte un corazón de e nos carne encher da vida do seu y Espírito. llenarnos de la vida de su Espíritu Aleluia, para provarmos do seu poder e do seu para amor. probar de su poder. Aleluia, obrigado, Senhor. Gracias, sí. Graças, Senhor. Pelo coração aquecido, Un corazón caliente, coração aquecido, un corazón caliente, novo coração. un nuevo corazón. Aleluia. Graças, Senhor. Aleluya. Graças, Senhor. Gracias, sí. Aleluia. Aleluia. Você recebe Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Abre para Ele o seu coração. Quer que Ele seja a luz e vai guiar os seus caminhos. E o teu Senhor. Então recebe o sangue do Senhor sobre ti. Seja purificado dos seus pecados. E ande em novidade de vida. Você agora é filho de Deus. Amém. Glória. Agora sim, família bendita do Senhor. Ahora sí, familia bendita del Señor. Bênção de Deus. Bendición de A Dios. palavra do Senhor diz: eu e minha casa seguiremos o Senhor. La palabra del Señor dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluia. Sabia que crianças podem ver anjos? ¿Sabes que los niños pueden ver los ángeles? Deles é o reino de Deus. De ellos es el reino de Dios. Aleluia. E Deus nos fez para sermos como eles. Y Dios nos hizo para ser como Esse é o ellos. plano original. Este es el plan original. Contemplando a glória de Deus. Contemplando la gloria de Dios, el reino de Dios. Aleluia. Tomaste a melhor decisão da tua vida. Tomaste la mejor decisión de tu vida. Porque o Senhor guarda você Porque el Señor te guarda e a sua descendência. y a tu descendencia. Ele é seu pai, Él es tu padre, ele é pai do seu filho, Él es padre de tu hijo, ele é pai dos seus pais, padre ele de é tus pai toda a sua padres y padre de toda tu familia.
Glória a Deus. Quantos foram